sobre a vida dele. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 4, versículo 18, ele fala sobre ele sim próprio, o Espírito Santo sobre mim. Todas as coisas que Jesus ia fazer, era o Espírito Santo que abria a mente, dava entendimento e sabedoria à vida de Jesus. Em Mateus capítulo de número 12, ao versículo de número 28, Diácono Sullivan, Jesus expulsava demônio pelo poder do Espírito Santo. Espírito Santo. Lucas capítulo 4, eu disse, ao versículo de número 13, nós vamos ver que ele venceu o diabo pelo poder do Espírito Santo. Espírito Santo. Em Hebreu capítulo 9, ao versículo de número 14, é lindo, ele se entregou para morrer por nós pelo Espírito do Eterno. Mas em Romanos capítulo 8, ao versículo de número 11, é lindo também, que Jesus foi ressuscitado pelo Espírito de Deus. Todas as coisas que Jesus ia fazer, era o Espírito Santo guiando Jesus. Escute isso agora. E agora Jesus, ele entregou eu e você, a igreja, aos cuidados do Espírito Santo. Em João capítulo 14, versículos 16 e 17. João capítulo 15, ao versículo de número 26. João capítulo 16, versículo 13 e 14. Em Atos capítulo 1, versículo de número 8. Era o Espírito Santo que cuida da igreja. Para encerrar, eu preciso encerrar, vou pular algum texto aqui. Mas o poder do Espírito Santo deve influenciar muito em nossas vidas, irmão. O Espírito Santo tem que estar sobre a nossa vida. Nós temos que estar cheio do Espírito Santo. É buscando, é orando, é lendo a palavra, é estar na reunião do ministério, aleluia, doutrina da palavra. É você estar ouvindo, guardando e praticando. Por quê? Porque Jesus prometeu o Espírito Santo. Mande Bíblia, em João capítulo 16, ao versículo de número 13, Jesus prometeu que o Espírito Santo nos guiaria em toda a sua verdade. No livro de Atos capítulo 1, ao versículo de número 8, Jesus nos prometeu o poder do Espírito Santo para pregarmos a sua palavra. Em Romanos capítulo 8, ao versículo de número 14, Paulo, ele afirma que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, agora escuta, esses são os filhos de Deus. Em 1ª Epístola aos Coríntios capítulo 6, versículo de número 19, Paulo afirma que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Lá vai, na 2ª Epístola aos Coríntios capítulo 3, versículo de número 3, Paulo vai dizer que nós somos carta viva, ministro de Jesus, não escrito por tinta, mas escrito pelo Espírito de Deus, não escrito em tábua de pedra, não, mas escrito da tábua do nosso coração. Em Gálatas capítulo 5 e versículo de número 25, Paulo afirma que devemos andar e viver no Espírito Santo. Em Efésios capítulo 4, versículo de número 30, lá vai Paulo de novo afirmar que nós fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção do Senhor. Lembra Pedro, na 1ª epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, ao versículo de número 14, Pedro afirma que sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Ou seja, que o Espírito Santo era o guiador, orientador do ministério de Jesus, e deve ser também o guiador e orientador de nossas vidas. Escute isso. O Espírito do Senhor é o Espírito de sabedoria, é o Espírito de entendimento, é o Espírito de conselho, é o Espírito de fortaleza, é o Espírito de conhecimento e é o Espírito de temor ao Senhor.